Nessa semana eu falei sobre o valor do silêncio em uma das minhas mensagens, Minuto com Deus. Eu falei sobre o valor do silêncio. Como que é importante, às vezes, quando nós não temos nada a dizer, nada a acrescentar, ou quando aquilo que vai sair da nossa boca será algo que é fruto de um momento de raiva, de ódio, de ressentimento, como é bom a gente, às vezes, se manter em silêncio. Eu tenho aprendido isso. Ou, às vezes, diante de uma iminente discussão, você vê que o negócio começou a pegar fogo ali, entre você e alguém, você dá uma resposta suave, você diminui o tom, você abaixar o ombro, você sair daquela tensão, porque Provérbios diz também que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Use bem as suas palavras. Talvez muitos problemas que estão acontecendo aí nos seus relacionamentos familiares são fruto do mau uso das palavras, do uso indevido das palavras. É interessante que a psicologia explica que crianças que são criadas em um ambiente agradável, um ambiente onde predomina a educação, a gentileza, crianças que crescem ouvindo elogios e palavras de motivação, essas crianças no futuro se tornarão adultos mais confiantes. E haverá grande possibilidade de se tornarem pessoas de bem, pessoas direitas, pessoas honestas. O equilíbrio emocional que nós temos hoje, ou que nós não temos, algumas pessoas são equilibradas, outras pessoas são desequilibradas. Esse equilíbrio, ele começou lá na sua infância. Por isso que muitas pessoas que cresceram em ambientes hostis, pessoas que viram os pais brigarem o tempo todo, eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas na maioria das vezes, essas crianças se tornaram adultos problemáticos. Se tornaram adultos que têm baixa autoestima. Tudo isso pode ser consertado, sim, a partir do momento em que nós tomamos consciência disso. E eu estou aqui te conscientizando disso. O poder das palavras, o efeito que as palavras tiveram sobre a sua vida. Talvez você ouviu a sua vida toda de pessoas que eram colunas para você, mãe, pai, uma tia que você admirava muito, né? Uma irmã mais velha, um irmão mais velho. Talvez você um dia ouviu uma palavra tão dura dessa pessoa que aquilo ficou gravado no seu coração. E essas pessoas, elas têm o poder, como a Bíblia explica aqui, de gerar vida ou de gerar morte. Talvez alguém um dia disse para você assim: você não pode sonhar tão alto, porque nós somos pobres. Abaixa a sua bola aí um pouquinho. Contente-se com uma vida medíocre, porque é isso que está destinado para nós. E aquela palavra ficou gravada no seu coração e você nunca tentou voos mais altos. Você tinha sonhos bem maiores do que esses que você conquistou. Eu sei que você já conquistou algumas coisas, mas antes dessa palavra você tinha sonhos bem maiores. Ao mesmo tempo em que você pode ter ouvido
lá na sua infância, palavras que te impulsionaram. Os elogios, por isso que é tão importante os elogios. Quando uma criança chega e mostra um desenho que ela fez, valorize aquele momento ali. Diga, olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa, você é muito bom, você é muito boa nisso. Você é muito criativo, você é muito criativa. Você tem um dom especial. Você captou esse momento aqui, essa imagem, com um olhar único. Você desenhou o papai e a mamãe, o cachorrinho. Pequenos detalhes, mas que fazem uma diferença muito grande. Se a criança cresce num ambiente onde ela não tem atenção, não tem elogio, ela vê somente críticas ofensivas, palavrões, elas tendem a ser adultos problemáticos. E uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, eu não sei se você vai concordar comigo, as crianças cada vez mais precocemente têm tido acesso ao celular. Os pais, eles dão um celular na mão de uma criança para ter mais tempo livre, para que eles mesmos, os pais, passem mais tempo no celular. Às vezes os pais não sabem o que fazer com a criança, né? Nossa, eu já cansei de carregar ela no colo, de levar ela para cá, de andar de cavalinho, de brincar. Eu preciso de um tempo para mim. Aí ele vai, pega um celular e dá na mão da criança. E hoje nós temos acesso a todo tipo de informação através do celular. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. O nosso ministério é um ministério que basicamente é todo online, né? Nós estamos aqui em várias redes sociais, estamos no Spotify, estamos em vários lugares. Vamos criar podcasts daqui a pouco, né? Estamos pesquisando aí a melhor maneira de criar um podcast Minuto com Deus, porque eu sei que há uma demanda de pessoas que passam mais tempo ouvindo mensagens. Então eu não sou contra a tecnologia, as redes sociais, mas eu sou a favor de que isso seja feito de uma maneira sábia, coerente. Seu filho pode até ter um celular, mas ele precisa ser monitorado por você. E existem ferramentas que permitem isso, que você tenha acesso a tudo que ele está acessando, porque o inimigo é muito sujo, irmãos. O inimigo, ele entra de uma forma muito sutil na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, e a gente precisa estar atento a isso. Amém? Eu saí fora um pouquinho aqui do tema, das palavras, mas eu estou aqui na liberdade do Espírito, né? Para que o Senhor fale, ministre de uma forma produtiva ao nosso coração, que essa mensagem aqui seja realmente edificante para você. As pessoas, elas dão aquilo que têm. Então, se o que elas receberam durante a sua vida foram palavras negativas, elas se tornarão pessoas negativas. Isso não se aplica só a pais e filhos. Eu estou focando muito aqui no relacionamento entre pais e filhos. Mas isso acontece nos relacionamentos de uma forma geral. Do marido com a esposa, de você com as pessoas aí no seu trabalho. Se você está plantado em um lugar aí, se você foi colocado por Deus em algum lugar, seja um instrumento de bênção aí nesse lugar. Ah, pastor, mas todo mundo lá xinga, grita, fala palavrão. Você precisa ser luz aí nesse lugar. As pessoas que chegarem ali precisam perceber que você é diferente das demais. Por quê?
Porque você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Então não permite que você seja contaminado ou contagiado por essa loucura que se tornou o seu ambiente de trabalho. Mas faça a diferença aí onde o Senhor te plantou. E no tempo certo você vai colher frutos. Você pode ter certeza. Irmãos, eu já trabalhei em vários lugares. Obrigado, irmão Bruno, por se tornar membro. Deus te abençoe, viu, querido? E retribua na sua vida, em nome de Jesus. Eu já trabalhei em vários lugares. E eu sempre tive essa postura mais tímida, né? Eu não sou aquele cara que chega e... o pastor chegou, vamos parar tudo porque ele vai falar agora. Não, eu nunca fui essa pessoa. E às vezes algumas pessoas que me convidam para pregar nas igrejas até meio que se decepcionam. Eles acham que eu sou uma figura imponente e tal. Não. Isso aqui é o meu púlpito, aqui, ó, nesse espaço aqui. Mas eu não sou aquele de chegar e dominar a galera ao meu redor, não. Sou não. Eu sou mais retraído. Só que o que eu percebi ao longo dos anos é que a minha postura de medir as palavras, de não falar besteira, de não falar bobagem, de não contar piada indecente, ela, aos poucos, ela foi influenciando as pessoas que convivem comigo. Então, as pessoas com as quais eu convivo, elas, aos poucos, elas foram ficando meio parecidas comigo, no sentido de comportamento, de medir as palavras, de medir o tom de voz. Às vezes, quando alguém se exalta perto de mim, eu falo assim, mas o que você está gritando? É uma conversa. Como é bom a gente conversar num tom adequado, num tom ameno. A maioria das brigas de casais, elas começam a partir do momento em que um altera o tom de voz. Aí o outro, parece que para falar mais alto ainda, altera mais ainda o tom de voz. Ali está estabelecido o conflito, né? É como se estivesse chamando o outro para a briga, como se tivesse feito assim, ó, então vem para cima de mim. As pessoas simplesmente dão aquilo que têm. Então, se o que elas receberam foram palavras negativas, elas se tornarão pessoas negativas. Se elas recebem no seu ambiente palavras dóceis, gentileza, seja a diferença aí onde você está. Diga bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não vai doer nada.